Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia, eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês de por que você deve investir. Já é um assunto batido, mas por que você deve investir agora? A gente tem uma janela de oportunidade muito favorável para o Brasil e você não deve ficar de fora. Só que antes de eu explicar o porquê, o que está acontecendo no mundo para você investir, vamos dar um passinho para trás de por que você deveria investir. Sabe aquela frase clichê que a gente já falou várias vezes aqui em vários vídeos de o arrependimento de todo investidor não ter começado antes? Se você ainda não investiu, você vai sentir na pele, assim. Se você já investiu, você sabe que essa frase é verdadeira. Mas se você ainda não investiu, você vai sentir na pele e você vai falar a mesma coisa. Porque o arrependimento de todo investidor é não ter começado antes. Assim que você investiu seu dinheiro e recebeu o seu primeiro rendimento, você vai falar, caramba, era só isso? Nunca foi um bicho de sete cabeças? Por que ninguém me ensinou isso antes? E aí você vai ser mais uma do clube que vai ser o clube dos arrependidos de não ter investido antes. Mas por que você deveria investir o quanto antes? E aí também volta um conceito que a gente fala muito, que é o efeito dos juros compostos. Lembra que os juros compostos é aquele fator que multiplica o seu dinheiro ao longo do tempo? Lembra que quando você vai investir, o seu dinheiro vai gerar um rendimento, você vai pegar esse rendimento, vai adicionar ele ao montante e vai investir novamente e assim ele vai gerando rendimentos cada vez maiores. Então a gente usa muito aquela analogia do efeito bola de neve. Lembra que, imagina que lá no topo da montanha tem uma bolinha de neve que ela começa a vir descendo essa montanha. Então no caminho ela vai vir aderindo novos floquinhos e cada vez que ela vai andando, ela vai aumentando de tamanho até o momento em que ela começa a ficar muito grande, começa a ter densidade suficiente para ela ganhar tração e se tornar infreável, podemos dizer assim. Com juros compostos é a mesma coisa, você vai começar lá com um pouquinho, vai receber um rendimento pequenininho, depois esse rendimento juntado ao seu montante, você vai aplicar novamente, vai receber um rendimento pequenininho, mas um pouquinho maior, e com o tempo, esses rendimentos pequenininhos vão crescendo e você vai fazendo ali a sua bola de neve, você vai fazendo os seus juros compostos ficarem cada vez maiores até um momento em que esse rendimento que você está recebendo ele vai passar a ser relevante e você vai ter de fato construído aquela renda secundária, que a gente chama de renda passiva, que é aquela renda que você gera sem necessariamente gastar ali o esforço do seu trabalho. Beleza? Entendido esse conceito? Então vamos lá. Por que você deveria aproveitar o momento? Eu vou colocar aqui dois fatores principais, que um é associado à nossa taxa Selic e outro é um ciclo macro maior do que apenas Brasil. Então a gente tem possivelmente uma queda de juros já programada para os próximos meses ou para o próximo ano. A gente não sabe exatamente quando, mas ela virá. O fato é que é o seguinte, a nossa taxa Selic, ela é a nossa taxa de referência da economia. Significa que todo o crédito da economia é baseado nessa taxa de referência. E essa taxa Selic, ela é uma ferramenta que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do país, que é o Banco Central, o Ministro da Fazenda, eles têm como ferramenta essa taxa Selic, que é justamente um termômetro, uma forma de aquecer a economia ou frear a economia. Então, eles têm essa capacidade de mover essa taxa para cima ou a taxa para baixo, justamente para conseguir manter os nossos indicadores econômicos saudáveis, principalmente a inflação, que é um grande vilão histórico do Brasil. Quando a inflação começa a subir, ou seja, a gente começa a consumir mais do que a nossa capacidade de produzir, o nosso IPCA, que é o nosso índice de inflação, começa a subir. Então, o Copom, que está ali justamente para trabalhar para conseguir manter essa inflação dentro de um range pré-determinado, o Copom fala, opa, a inflação pode começar a correr risco de sair do nosso controle. Então, vamos subir a taxa de juros, porque eu vou desestimular a economia, vou desestimular as pessoas de comprarem. Porque se agora eu estou subindo os juros, o crédito começa a ficar mais caro. Começa a ficar mais caro eu ir no banco tomar um empréstimo pessoal, começa a ficar mais caro eu financiar um imóvel, eu comprar um carro. Então, com essa taxa mais elevada, o Copom está dando uma mensagem clara, olha, vamos desacelerar a economia um pouquinho, porque a inflação já está chegando num nível que pode começar a ficar crítico. Vamos desinteressar as pessoas pela compra para que a gente consiga botar a inflação no lugar. Então, essa taxa de juros é elevada justamente com essa intenção. E qual é o nosso cenário atual? A gente já vem numa taxa de juros alta, talvez há 2 semanas atrás, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, a gente teve uma última reunião do Copom em que a gente começou a primeira queda. Lembra que aí no último ano a gente vinha com uma taxa de juros a 15%? Então pensa bem, 15%, eu estou te dando uma mensagem clara
Imagina que eu vou te emprestar dinheiro e eu falo, ó, eu te empresto e você vai me pagar 15% ao ano. O que você vai fazer? Você, opa, tá muito caro, não vou pegar esse dinheiro agora não. E é exatamente isso que o cupom faz. Então, quando eu começo a baixar essa taxa, você, calma aí, começa a ficar atrativo. Vamos supor que você fosse pegar esse dinheiro para abrir uma loja. Então, quando você vai pegar um dinheiro comigo, naturalmente você avalia qual é a rentabilidade que essa loja vai ter e ela precisa de uma rentabilidade maior do que os juros que você vai pagar. Então, quando o juros está muito alto, eu boto o pé no freio e falo, não vou investir agora não, vou deixar meu dinheiro aqui seguro, não vou inventar muita ideia. E é exatamente isso que a economia faz. E o que acontece com o dinheiro do país? Como a taxa de juros está muito elevada, e a gente tem como referência o nosso principal investimento, o Tesouro Selic, que a gente pode considerar que é o título mais seguro da economia, se você emprestar dinheiro para o governo, você vai receber 15% ao ano, isso faz com que só vale a pena eu colocar dinheiro em qualquer outra coisa se ele me remunerar muito mais do que 15% ao ano. Porque não adianta eu receber 15,5% ao ano de algo que tem muito risco. Então é melhor deixar nos 15% com muita segurança. Então, naturalmente, o dinheiro todo da economia, que estava em ações, criptoativos, em imóveis, em indústria, as pessoas pegam esse dinheiro e colocam em renda fixa para manter ele ali seguro, esperando um outro momento, uma outra oportunidade. Então, o que acontece nesse momento? O mercado para. A bolsa de valores despenca, porque todo o dinheiro é retirado de lá e jogado para renda fixa, os fundos param de captar, as criptomoedas são prejudicadas, a venda de imóveis diminui drasticamente. Então é exatamente isso que acontece. E aí, eu acho que você já deve ter entendido, mas qual é o efeito contrário? Quando o Copom sinaliza que, ó, agora a nossa inflação está num patamar confortável e o nosso juros já está muito acima, talvez tenha um espaço da gente começar a baixar esses juros. O que vai acontecer com esse dinheiro? Num primeiro momento, nada, porque os juros ainda estão muito altos. Só que o mercado olha para frente, o mercado não está olhando para os juros agora, o mercado está olhando para onde os juros vai estar daqui a 6 meses, daqui a um ano. Então, como o Copom já sinalizou que a taxa de juros vai começar a cair, e a gente já teve uma queda recente para 14,75%, o mercado todo já está olhando e fala, opa, vou começar a me posicionar, porque o cenário agora vai ser outro. Se antes era muito vantajoso deixar meu dinheiro na renda fixa, valendo 15% ao ano, eu sei que daqui a um ano, talvez, já não vai ser tão vantajoso, porque pode ser, eu não sei para onde a gente vai, mas pode ser que seja 11%, 12%. E aí talvez tenha coisa mais interessante aonde eu colocar esse dinheiro. Então é exatamente assim que funciona. Então por isso, esse é o fator número 1. Por que a gente tem um cenário muito favorável? Se você está investido em renda fixa agora, você vai falar, poxa, mas eu estou ganhando 15%, por que eu vou tirar meu dinheiro? Pode ser que demore um ano para ele chegar em 13%, por que eu vou tirar o dinheiro? O problema é justamente que o mercado olha para frente. Então, quando a taxa de juros chegar, por exemplo, a 10%, aí você vai pensar, poxa, então agora eu vou tirar meu dinheiro aqui, vou colocar em outra coisa. Só que todas essas outras coisas já valorizaram. Você perdeu o bonde, você perdeu o movimento da Bolsa de Valores, você perdeu todos os movimentos possíveis que tem. Então, é exatamente essa posição que a gente tenta evitar, que a gente chama de efeito manada. Não adianta você ir na hora que todo mundo está indo, porque aí você só vai enriquecer aquelas pessoas que fizeram o movimento anterior. Não adianta você pegar uma ação na hora que ela já está no topo. Você tem que ter coragem de entrar quando ela está valendo menos. E aí lá no topo você vai ter que ganhar dinheiro, você pode vender. Correto? É um raciocínio lógico simples. Aqui nesse cenário é muito parecido. Se eu estou dizendo para você, se o Copom está sinalizando para a gente que ele deve começar um movimento de queda de juros, significa que ainda não tem uma queda brusca, mas eu já tenho uma queda contratada para acontecer no futuro. Então o que a gente vai fazer? A gente vai se posicionar naquilo que está muito descontado, mas que naturalmente vai subir, e a gente vai se posicionar e esperar com que a manada venha, porque vai acontecer. Mesmo a gente sabendo, é simplesmente uma questão comportamental. Essa manada ela vai vir quando os juros cair. Então vai ganhar dinheiro quem chega antes. Lembra que quem chega mais cedo bebe água limpa. Então é assim que funciona no mercado. Então vamos lá. Se você tem renda fixa, bom, a renda fixa ela está pagando muito bem, só que ela ainda tem um componente que ela pode trazer um ganho maior ainda. Na renda fixa, infelizmente eu não vou ter tempo nesse vídeo de explicar tudo, mas na renda fixa a gente tem um mecanismo chamado marcação a mercado, que é basicamente uma reprecificação de cada título a partir de acordo ali com os juros que ele está oferecendo. Então, de forma sucinta, quando os juros caem, o preço desses títulos tende a subir. O título do Tesouro, por exemplo.
Então, se eu estou comprando um título do Tesouro hoje, que a unidade custa R$ 1.300, por exemplo, daqui a 6 meses, se os juros cair, esse mesmo título vai estar custando, vou dar um exemplo aqui totalmente fictício, tá? Esse título custava 1.300, ele pode estar custando 1.500. Ou seja, se eu vender esse título, ele vai ter valorizado. Então, eu consigo ganhar dinheiro com a marcação a mercado. É uma oportunidade de você fazer dinheiro na renda fixa. Mas é que é importante o seguinte, temos oportunidades na renda fixa com marcação a mercado e, principalmente, temos oportunidades na renda variável. E eu coloco aqui em especial as ações. A gente está com o mercado brasileiro assim, basicamente abandonado desde 2023, 2022, que a gente teve o último ciclo de alta, e abandonado de coisas que são assim impressionantes. Imagina que hoje é mais fácil você comprar uma empresa na bolsa do que você abrir a própria empresa. Tem empresas que elas estão sendo negociadas a 50%, 60% do seu próprio patrimônio. Então, tem algumas distorções. Mesmo a bolsa tendo subido recentemente, batido ali os 190 mil pontos e tudo mais, ainda assim tem algumas ações que estão ridiculamente descontadas. E se um ciclo de taxa de queda de juros começar a acontecer, a gente tem uma alta muito mais forte prevista se a queda começar a acentuar. E, naturalmente, a gente tem, inclusive, o fluxo estrangeiro que pode acontecer junto. Mas vamos lá, para a gente não atropelar. Então, o primeiro fator é interno, que é a queda da taxa Selic. O segundo fator, agora é um conceito um pouco mais complexo. A gente está vivendo um momento em que a IA, a inteligência artificial, está revolucionando ou está transformando como o mundo vai ser daqui para frente. Beleza? Acho que isso aí a gente não discorda. Só que tem um fator que a gente está ignorando, a gente está olhando só o benefício da IA. Só que a IA, para funcionar, ela demanda uma série de insumos, ela demanda muita energia, ela demanda data center, ela demanda principalmente matéria-prima. Além do pico de energia que ela vai consumir, se eu vou colocar painel solar, eu vou precisar de elementos. Se eu vou instalar novas linhas, se eu vou criar novos data centers, tudo que você vai fazer que envolve tecnologia, você tem demanda mineral por aquilo. Então, sempre que a gente tem uma tecnologia transformadora, logo na sequência a gente tem uma demanda de commodities para que a gente consiga impulsionar essa tecnologia. Só que hoje a gente tem um gargalo de infraestrutura, a gente não tem capacidade energética suficiente para crescer na velocidade que a IA vem crescendo. Então a gente vai ter muito investimento na área de infraestrutura para energia e tecnologia, nem se fala que a gente vai ter uma demanda mineralógica para componentes elétricos que vai ter uma corrida que ela já está acontecendo, mas ela tende a acentuar. E quando isso acontece, esse ciclo de busca de commodities, o que acontece? Os países emergentes, que basicamente são aqueles que produzem commodities, como o Brasil, eles surfam um ciclo de crescimento muito, muito forte, porque a demanda global passa a olhar para a gente. Então, muito dinheiro do mundo é colocado aqui dentro, direcionado justamente para esse fluxo de commodities. Imagina que você está fora do Brasil e está olhando e fala, olha, o Brasil tem grandes reservas de basicamente todos os elementos, todos os minerais que a gente precisa, e a gente tem uma bolsa muito descontada. Então, quem está lá fora pensa, opa, eu vou aproveitar. Então, a gente tem um fluxo de capital estrangeiro entrando no Brasil, tanto para investimento nas commodities, como para mercado financeiro. Só que a gente tem um mercado pequeno e abandonado. Então, lembra, se vier uma poeirinha lá do exterior, um pouquinho que vem da bolsa americana, que vem de qualquer bolsa do mundo, para a gente é um tsunami. Então, esse pouquinho que vem vai ser suficiente para fazer com que a nossa bolsa suba muito e, somado a isso, a gente tem um potencial da nossa economia crescer muito pela demanda de commodities. Mas lembrando, galera, nunca se esqueça de fazer a sua reserva de emergência. Esse dinheiro que eu estou falando para você investir agora, ele não pode fazer parte do seu dia a dia, porque a gente não sabe quando isso vai acontecer. Eu estou te dizendo que é muito provável que vai acontecer, mas é importante que seja um dinheiro que você não precise dele, porque ele pode ficar variando dentro desse período. Então, mantenha a sua reserva de emergência, aquele dinheiro que você precisa para qualquer outra coisa, e pegue um dinheiro que você não vai precisar no curto prazo, e aí sim coloque lá, porque você tem uma grande chance de tirar muito proveito. Então, galera, já peça aí que se inscreva, clique aqui embaixo no like, curta esse vídeo, e deixa aqui pra gente se você curtiu, se você ficou com alguma dúvida, que a gente faz um vídeo explicando, eu sei que eu falei muitos assuntos, então a gente faz explicando detalhadamente cada um dos pontos que eu falei, beleza? Um abraço aí, até o próximo vídeo.